O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Suprema Corte da Guatemala reverte proibição de candidatura presidencial. Pois é, o pepino vai ser de vocês, só para situar aqui o pepino com as duas últimas decisões, né? Nós tivemos eleições na Guatemala, o primeiro turno foi no dia 25 de junho, a gente gravou o programa no dia 29, aí não teve programa no dia 7, e foi naquela semana que nós tivemos uma grande judicialização das eleições. O segundo turno está previsto para o dia 20 de agosto, mas o que aconteceu? No último dia 12 de julho, o Ministério Público pediu, né, que o partido Semilha, né, o movimento Semilha, que é de centro-esquerda, seja suspenso. As duas candidaturas que vão para o segundo turno, né, são candidaturas à esquerda do espectro político. E ontem, dia 13 de julho, a Suprema Corte reverteu a decisão do Ministério Público, dizendo que o partido Semilha pode sim continuar operando, né? E aí tem toda a discussão, né, da deterioração das condições democráticas na Guatemala, enfim, aí eu deixo para a Silvia e para você, né, para situarem mais o nosso ouvinte. Essa história virou um culebron, né, como se diz em espanhol, para essas tramas e novelescas e com reviravoltas, né? Da última vez que a gente falou, se não me engano, a gente tinha o cancelamento, né, do primeiro turno. E desde então já houve pelo menos duas viradas nisso, por várias instâncias da Guatemala. E agora, aparentemente, nós vamos ter o segundo turno entre o Bernardo Arévalo, que é a zebra dessa eleição, e a Sandra Torres, que já vem querendo e disputando as eleições passadas, tendo sido ela também cancelada numa delas. Enfim, agora a gente vai ter um segundo turno aí entre essas duas forças. É curioso porque eu vou nesse programa colocar várias frases aí que eu ouvi de jornalistas da América Latina lá no Festival Gabo, né? E conversando com os colegas guatemaltecos, eles mesmos estavam espantados e surpreendidos por essa volatilidade dessa eleição, né? Eles que já estão acostumados ao fato de que na Guatemala os partidos não duram mais do que uma eleição, mais do que um governo. E esse tipo de cancelações de candidaturas é bastante comum. O que nunca se tinha visto era uma cancelação de um candidato, ou uma tentativa de cancelamento de um candidato, depois da eleição. E curioso, né, que a gente tinha repercutido na última edição em relação ao Bernardo Arévalo de León, por ele ter nascido no Uruguai, né, já que o pai dele foi deposto por um golpe, e ele disse que declarou, né, em uma entrevista à Guatevisión, que é um golpe de Estado técnico e que também é uma ação desesperada de um grupo político criminal que se dá conta de que eles têm os dias contados nos termos do controle sobre o poder político, né? E isso foi bastante repercutido pela imprensa uruguaia nas últimas semanas também. São declarações fortes e a gente pode esperar que até o segundo turno ainda exista algum tipo de problema e de obstáculo, né? Porque são declarações que de fato enfrentam o sistema. Lembrando que a Guatemala é governada atualmente por um governante, por um presidente de direita, bastante linha dura, que tampouco esperava que não fosse passar nenhum candidato alinhado a ele pro segundo turno, né? Jean Mattei deve estar também preocupado em como ele vai armar as alianças, porque ele tem muitas acusações de corrupção, muitas acusações de tudo que ele tem feito nos últimos tempos, avanço contra as instituições, perseguição a jornalistas, e eu imagino que ele deva estar preocupado com a sua imunidade, que ele queria garantir
tendo pelo menos um representante da direita aí nessa eleição. Só para complementar a frase da Silvia, antes de vocês continuarem, uma das discussões, né, sobre parte da direita guatemalteca, o Giammattei, como você mencionou, estava falando que teria fraude, né? E queria até comparar os resultados com as pesquisas. Porque pelas pesquisas, a gente já até mencionado aqui, era possível que o segundo turno fosse apenas à direita, né? Com o Mullet, né, do Partido Cabal, e possivelmente também a Zuri Maite Rios, que era do Valor, que é o partido mais conservador hoje, talvez, na Guatemala. Então, essa expectativa que a Silvia mencionou era, de certo modo, refletida nas pesquisas também. Bem, a gente segue na América Central, já que o partido do Nayib Bukele oficializou a sua candidatura à reeleição, né? O que esbarra aí, né, em debates técnicos sobre a constitucionalidade dessa ação. Não é surpresa para ninguém que ele ia se candidatar, né? De fato, ele já vinha construindo essa possibilidade de uma reeleição que nem sequer estava prevista na Constituição. Ele com o Congresso, no qual ele tem uma super maioria, aprovou a reeleição, também com a chancela da Suprema Corte, da Corte Eleitoral. Todos esses organismos, é bom lembrar que ele já fez algum tipo de intervenção ou conseguiu colocar uma maioria dele. Então, o desejo dele se reeleger a gente já conhecia. E pela popularidade dele, por essas últimas ações que ele tem feito com relação à segurança, eu imagino que apenas um grande problema, um grande fato novo, um mega plot twist pode impedir que ele se reeleja, né? A eleição está marcada para o dia 4 de fevereiro de 2024, ainda tem mais de 6 meses de campanha, e ele já está em campanha, né? A gente vê pelos vídeos que ele solta, os vídeos muito bem armados, com muito investimento, com uma linguagem bastante acessível, que mostram um El Salvador, um país que parece estar em festa o tempo todo e já livre das maras, das gangues, né? Eu acredito que o Bukele é o Bolsonaro que deu certo, né? O extremo direitista que de fato deu certo na América Latina, porque todas as outras tentativas estão tendo muitos obstáculos, né? O José Antônio Castro no Chile agora está num bom momento, mas ele já sofreu uma derrota eleitoral importante. O Milei, que a gente vai falar depois quando a gente entrar no caso da Argentina, vem desinflando, e o Bukele é o que está tendo sucesso aí, voando em uma tranquilidade de cruzeiro. Então, Silvia, quando você disse... E para além das fronteiras salvadorenhas, né? Porque virou uma figura bastante popular no subcontinente. Então, eu vou pedir para fazer uma pequena provocação aqui, Silvia. Quando você disse que ele deu certo, o que você quer dizer com dar certo nesse caso? Dar certo no contexto de emplacar um discurso de extrema-direita, de ter uma aprovação popular enorme e de estar, de fato, satisfazendo muitos salvadorenhos. Embora a gente, acompanhando o que está acontecendo, a gente sabe que as violações de direitos humanos são enormes. Esse estilo dele de mega prisões, mega cárceles que ele vem construindo, esses detidos sem julgamento, pessoas mortas sob custódia do Estado, que a gente nem sequer sabe como estão sendo tratadas nessas prisões. Isso tudo preocupa, isso tudo vai contra o mínimo de bom senso nos direitos humanos, e a gente sequer sabe se isso vai dar certo no sentido mais geral a longo prazo. A gente vê que a curto prazo ele está tendo muito crédito político e governando o país como se estivesse no País das Maravilhas, né? A gente não sabe a médio e longo prazo. Valeu muito a pena a provocação. Não, porque aí entra uma coisa que acho, né, nós três refrescarmos a memória, porque como vocês estavam mencionando, né, o Bukele está se tornando uma espécie de ícone da direita latino-americana. E vamos lembrar que assim, ele botou tropas dentro do parlamento,
né, literalmente. Ele interferiu na Suprema Corte, aposentando compulsoriamente os juízes que eram contra ele, entre aspas, e nomeando os brothers dele, né, em bom português. Ele tem toda a denúncia que vocês dois já trataram aqui no programa, né, sobre a relação dele com as lideranças, né, das maras, das gangues. Recentemente saiu um relatório da Human Rights Watch dizendo que pelo menos 300 pessoas já morreram nessa política de encarceramento de El Salvador. E assim, é impossível, tá? É estatisticamente impossível que dentre essas 300 pessoas, primeiro, não tenha ninguém ali completamente inocente, e segundo, ao que me consta, mesmo que um país tenha uma pena capital, uma pessoa só pode ser morta pelo Estado depois de ser julgada e devidamente culpada, não só numa prisão preventiva a partir de um decreto de emergência. Então, quando, né, você tem alguns aí supostos liberais brasileiros elogiando o Nayib Bukele, né, isso já deixa muito claro, né, em que ponto de partida que eles estão. Mas enfim, eu devolvo a palavra a vocês. Eu dizia em comparação com não, outros sim, que eu não tentam, tô dizendo, né, que você tem culpa, não. Eu só estou dizendo que tem muita gente que faz essas distorções. Exatamente. E é o que você estava dizendo, né? Hoje não tem nenhuma força que vá parar ele, mesmo a reeleição sendo inconstitucional em El Salvador. Mas quem vai dizer, não pode, né? Então, enfim. E teve uma notícia em relação às maras essa semana também, né? Que prenderam um cabeça de alguma das maras, alguma coisa assim. A gente tinha repercutido no programa passado nos Estados Unidos, né? Que prenderam um dos cabeças da Mara Salvatrucha nos Estados Unidos. Entendi. Bem, a gente vai para Honduras, também na região, já que existe, né, um projeto também do governo da Xiomara Castro, bastante polêmico, de militarização dos presídios. E novamente aí vem essa preocupação e essa manifestação dos órgãos de direitos humanos com relação aos abusos que são cometidos nessas prisões, as transgressões aí aos direitos dos presos em geral. A gente vê as imagens de Honduras e pensa em El Salvador, porque parece cópia, né? Tanto do modo como eles são tratados, como eles são desvestidos, né? Diante das forças de segurança. E eu até estava lendo aqui um relatório do International Crisis Group, que justamente colocava isso, né? O dilema de você solucionar a curto prazo uma questão que incomoda de fato a muitos cidadãos, o fato de não poder sair na rua, de ser extorquido pelas maras, de poder ser sequestrado, poder ter seu filho recrutado para atuar nelas. Uma vez esses perigos desaparecendo do horizonte do cidadão, ele vai, obviamente, votar e apoiar aquele líder que possibilitou isso. Agora, a médio e longo prazo, a gente já deve começar a se perguntar se isso vai ter algum tipo de fruto, porque essas prisões, eu estava lendo aqui, estava vendo um especial aqui da BBC, que quem quiser procurar está no site deles, com a arquitetura dessas prisões, o modo como eles são tratados, essa falta de transparência, porque o que eles comem, eles têm algum tipo de atividade para que se eduquem e voltem para a sociedade, não se sabe nada disso. Inclusive se mostra um super mapa aqui das prisões em que não há espaço para que eles tomem sol, que tudo isso vai contra as diretrizes internacionais para o tratamento de prisioneiros, né? Bem, seguimos na América Central, mais precisamente na Nicarágua, já que a Corte Internacional rejeitou a petição do país em disputa marítima com a Colômbia. Pois esse é um processo que se iniciou em 2001, né, quando o governo nicaragüense questionou as delimitações da fronteira marítima com a Colômbia, né? E os territórios aí disputados, digamos assim, são o arquipélago de San Andrés, que é um ponto turístico
importantíssimo, Providência e Santa Catalina. Não adiantou a reclamação da Nicarágua, esses territórios continuam sob domínio da Colômbia. Lembrando que a origem de várias dessas pequenas disputas insulares e tal, pensando no programa que são 3 pessoas formadas em história, tá lá na América Espanhola ainda, né? Porque muitas dessas ilhas eram desabitadas, e aí quando você tem as independências, as proclamações de países, você não sabia direito de quem era a ilha e tal, e aí todo mundo reivindica para si, e aí fica essa disputa, né? Que nem a Guatemala, que é metade de Belize até hoje. Bem, ainda na Nicarágua tivemos a soltura do bispo Álvarez, né? Que havia gerado bastante comoção na comunidade internacional quando ele fora detido pelo regime do Daniel Ortega. Ele foi solto para ser preso depois, logo de novo. Ele foi preso porque a ideia é que ele fosse solto, como todos os que foram soltos até agora, mas que deixasse o país, né? E ele não quis deixar o país e por isso foi preso novamente. É rir para não chorar, né? Coitado da pessoa aí, nesse caso, esse líder religioso. Também comentando algo que eu conversei com o Carlos Fernando Chamorro em Bogotá, no Festival Gabo, ele está desnacionalizado, né? Ele é um jornalista importante, filho da Violeta Chamorro, diretor editorial do El Confidencial, vive na Costa Rica, e ele é um dos que foram, né, enfim, não só não pode viver na Nicarágua, como ele foi retirado dele a desnacionalização. E eu perguntei o que isso significa do ponto de vista prático. E o que ele me contou foi um cenário infernal. Você não tem passaporte, aí você tem que contar com a ajuda de outros países que estão ajudando, Espanha, Estados Unidos, enfim, dando passaporte e nacionalidade para eles. Mas os bens deles na Nicarágua estão sendo confiscados, casas, propriedades, negócios, e eles têm as suas contas bloqueadas, ou seja, o que eles têm ali para pagar seus gastos fora do país, esquece, está congelado e provavelmente vai ser confiscado. Então, quem não tinha uma conta nos Estados Unidos ou uma conta em outro país está sofrendo muito. O quadro que ele me pintou é terrível, de fato. E ele que tem a mãe doente na Nicarágua, né, a Violeta Chamorro, que está bastante mais velha, com vários problemas de saúde, e todos os irmãos estão, de alguma forma, fora da Nicarágua. Bem, a gente segue na bacia do Caribe, vamos para a Venezuela, cuja grande notícia nas últimas semanas foi a inabilitação de uma pré-candidata da oposição à presidência do país. A Maria Corina Machado, nesse caso, ela vinha tendo uma ascensão meteórica nos últimos meses. Ela que foi uma das precursoras da oposição ao chavismo. Com o tempo ela acabou se desgastando, enfim, passou a ter uma importância menor frente a líderes como o Juan Guaidó, o próprio Capriles, e agora, nesses últimos meses, ela tinha despontado para a liderança aí entre os opositores, estavam mobilizando multidões, estava renascendo como política. Ela que é, entre os opositores, a mais à direita, né, a que tem um discurso mais forte à direita. Talvez até nessa onda que a gente vinha comentando dos líderes de extrema-direita da América Latina. Mas o fato é que a Maria Corina é uma batalhadora da política desde já há muito tempo, né? Ela, por exemplo, tem os 3 ou 4 filhos, não me lembro exatamente agora, vivendo nos Estados Unidos, e ela não pode viajar, ela não pode tomar um avião, nem para fora da Venezuela e nem dentro da Venezuela. Então, ela, que é uma política muito ativa, não para, ela viaja sempre de carro e ainda assim tem problemas nos pedágios. Enfim, mas ela quando tem um ato político, ela vai de carro, nem tem que viajar 2, 3 dias. Quando ela vai ao Arco Mineiro fazer campanha, investigar a situação, ela também vai de carro. Ou seja, ela tem uma vida bastante sofrida nesse sentido de isolamento, né?
E o que a gente vê aí é que as trampas, né, para essas eleições de 2024 já estão sendo armadas. Né? Além da Maria Corina, tem essa outra notícia aí que o Jorge Rodrigues, um dos homens fortes do chavismo, já disse que não vai haver observadores da União Europeia nas eleições de 2024. Ou seja, tudo que eles estavam prometendo na mesa de diálogo no México está caindo. A Silva, com essa conclusão, ela já antecipou o meu comentário, que foi o comentário na Coluna Gazeta, que é a Venezuela, né, barrou várias candidaturas, aí a União Europeia criticou, e é por isso que, né, teve essa notícia de que a União Europeia não poderia mandar observadores, e foram ações tomadas de maneira muito obscura, sem fazer parte da mesa de diálogo, né, porque mesmo que a Venezuela fosse sentar, se na mesa de diálogo a Venezuela falasse, olha só, essa pessoa aqui não pode ser candidata porque, né, como a Silvia mencionou, ela é uma histórica opositora do chavismo, porque o pai dela era um grande empresário, aí teve uma empresa que foi confiscada ainda no período Hugo Chávez, enfim. Isso seria uma coisa discutível, mas é uma coisa. Outra coisa é você agir de forma completamente alheia à mesa de diálogo. E o mecanismo, né, da inelegibilidade dela foi muito estranho, porque assim... E aí eu vou fazer esse complemento aqui, e aí a Silva, por favor, complemente também, que foi o seguinte: ela era deputada até 2014, ou seja, antes mesmo daquela crise constitucional de 2017. Né? E aí em 2014, ela foi, entre aspas, impedida de ser deputada pelo judiciário, porque ela aceitou ser embaixadora do Panamá, para ter a imunidade do cargo, para, digamos assim, fazer uma campanha anti-Maduro no exterior. E aí a Suprema Corte falou, olha só, você não pode ser deputada e aceitar ser embaixadora do Panamá. Né? Então você não é mais deputada e está inelegível por 1 ano. Até aí, tudo bem, usando a famosa expressão, né, brasileira. Até aí, tudo bem. Só que, aí agora, decidiram que essa inelegibilidade dela de 2014 valeria por 15 anos. Simplesmente estenderam a inelegibilidade que já existia, né, alegando que o fato dela ter apoiado Juan Guaidó e apoiado as sanções dos Estados Unidos fazem dela ser uma espécie de, muitas aspas aqui, reincidente, então estenderam de novo a inelegibilidade. E com outro detalhe, que foi o fato de que o órgão eleitoral não notificou isso, não avisou isso. Foi um aliado dela, né, que né, pedindo ali os documentos sobre os pré-candidatos, descobriram dessa situação. Então, de fato, como a Silva foi muito precisa, é um absurdo isso no meio de um suposto processo de diálogo. Você tá aqui dialogando, né, eu tô olhando para a esquerda e com a mão esquerda eu tô dialogando e com a mão direita eu tô fazendo a mesma coisa que eu tô dizendo que eu não vou mais fazer. Enfim. Exatamente. E isso não é exatamente uma novidade, né, com relação ao modo como o regime venezuelano vai às mesas de negociação. Todas as anteriores fracassaram, a da República Dominicana, a outra que foi mediada pelo Vaticano, porque o regime vai lá, o Maduro promete coisas e depois não as cumpre, né? E isso está acontecendo agora novamente. As trampas, as armadilhas para as próximas eleições já estão praticamente em andamento, a gente está vendo isso claramente. É muito difícil de imaginar que essas eleições de 2024 vão ser limpas, né? E lembrando que em outubro agora a gente tem as primárias da oposição, nas quais vão disputar mais de um pré-candidato que está impedido. A Maria Corina vai disputar, o Henrique Capriles vai disputar, o Juan Guaidó, que está no exílio, vai disputar. Ou seja, a gente não sabe como é que vão eleger um candidato se todos estão impedidos, né? Já há aí uma questão quase intransponível, né? Vai ser escolhida uma pessoa que vai lutar para ser liberada para concorrer em 2024. E uma outra, só não é bem um asterisco, né? Mas na semana passada o Maduro realizou a cerimônia de promoção de diversos oficiais generais das Forças Armadas. E pelos critérios dessas promoções,
O Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa, e que a gente sempre falou aqui, né, é o principal fiador do poder do Maduro, né, o Padrino Lopes é a figura mais forte na Venezuela, que ele é o ministro da Defesa desde 2014, o Padrino Lopes deveria ter ido para a reserva. E não foi. Ele continua general e continua ministro da Defesa. Então, é mais um indício, né, de que, assim, tem algumas coisas que o Maduro não pode se meter, porque vão falar para ele, tá, mas quem disse que a boca é tua? Usando a famosa expressão do Cidade de Deus. O Gran Padrino, né? Enfim, isso mostra que o Maduro não tá também com tanto poder assim, né? O poder dele depende muito desse apoio dos militares. Bem, passemos agora para o Peru, que declarou o estado de emergência de saúde por conta de um surto da síndrome de Guillain-Barré. Para deixar vocês depois falarem mais até da Bolívia, tá? Só passar aqui pelo factual. O Ministério da Saúde peruano declarou emergência nacional de saúde por 90 dias. Né? O estado de emergência abrange todas as regiões do país. Tá? A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio autoimune que pode ser desencadeado por infecção tanto bacteriana ou viral. A causa, né, dessa infecção não é totalmente conhecida, porém especula-se que possa ter ligações com más condições da água. Tá? Ela tem um índice de fatalidade, né, de cerca de 7,5%, tá? Não é tão baixo assim. Algumas pessoas demoram muito tempo para se recuperar, inclusive, e é um surto bastante incomum, inclusive, né? Porque é uma síndrome considerada rara, inclusive, pela OMS, tá? Que registra cerca de 2 casos a cada 100 mil pessoas por ano. Tá? Então você ter um surto dessa doença é algo muito raro e, segundo o governo peruano, são 4 mortes e 180 casos registrados até agora no país. E só aproveitando que a gente comentou sobre o Peru, fica um abraço para o cônsul-geral do Peru em São Paulo, o Luiz Armando Monteagudo Pacheco, que eu acabei conhecendo casualmente num almoço aqui próximo do estúdio, que também é próximo do Consulado Geral do Peru aqui na capital paulista. Então fica aqui um abraço para ele, que me convidou para um evento na semana passada, mas eu não pude estar presente por questões de saúde, então peço desculpas pela minha ausência. Justo você esnobando o evento do Consulado do Peru. Eu sei que você estava doente, eu estou te pentelhando. Inclusive, os nossos ouvintes não perdem por esperar a música de encerramento desse programa. Até a Silvia regalou o olho quando o Matias falou. Tem a ver com o Peru. Bem, seguimos, vamos agora para a Bolívia, com uma série de notícias, né? A começar pela restituição do Del Castillo, né? Um fato aí que gerou bastante turbulência no país, até pelo uma comparação com o passado recente, né? Já que o congressista, né, o Eduardo Del Castillo, havia perdido, né, a confiança da Assembleia Legislativa por uma moção de censura, né, perdeu por 101 votos contra 42. O presidente Luiz Arce o destituiu do cargo, mas levou para o seu gabinete, né, e a oposição tem comparado isso, não só a oposição à direita, mas a própria cisão dentro do MAS, né, que a gente vai tratar também, já que lembra algo similar durante a presidência da Jeanine Áñez, com os seus ministros, o Arturo Murillo e o Luiz Fernando Lopes. E falando, né, novamente da crise política em 2019, né, temos 2 notícias também relacionadas a isso, já que 2 quadros do MAS ligados ao Lúcio Arce afirmaram que durante aquele ano o Evo Morales instruiu tanto a COB quanto o Pacto de Unidade que pedissem a sua renúncia, né, para catalisar aí, né, essa comoção popular, e isso foi
denunciado pelo candidato derrotado na época, o Carlos Mesa, da Comunidade Cidadana. Esse racha do MAS começou já durante a campanha, né? E só se aprofundou. A ideia de apresentar o Luiz Arce era a ideia de apresentar um representante do MAS, do movimento do Evo Morales, que fosse um pouco mais apaziguador, mais dialoguista, mas isso está lhe custando perder a base de apoio da parte do MAS, que é mais ligada ao Evo e mais radical, né? Isso já é uma realidade desde o início do governo e é difícil a gente mensurar qual das oposições é mais daninha ao Arce, né? Se é a oposição de extrema-direita de fato, da turma da Jeanine Áñez, do Camacho, ou se é o próprio Evo, né? Que parece agir nas sombras ali para dinamitar um pouco a sua autoridade, né? Ele que é uma pessoa tão apegada ao poder. E a gente citou a COB, né, que é a Central Obreira Boliviana, e justamente, né, o seu atual secretário executivo, o Juan Carlos Huarache, foi catalogado como traidor, né, pela ala evista do MAS por conta, né, dessas denúncias apoiando, né, o atual presidente. E ainda na Bolívia, né, Silvia, tivemos o anúncio do fechamento do Página 7, né? Exato, era um jornal que começou bastante promissor, progressista, porém não massista, né? Um jornal mais arejado que os tradicionais ali, que o La Razón, enfim, que o El Deber, e infelizmente fechou suas portas, né? A Bolívia sofre com o fato de não ter um bom meio de comunicação assim, de alcance nacional, né? Todos sofrem muito com a crise que já existe nos grandes meios de comunicação do mundo e também com as dificuldades do próprio país, né? Além das lutas políticas, né? O Página 7 foi acusado aí pelo pessoal do MAS de ter, de certa forma, se alinhado um pouco a Jeanine Áñez, aquele movimento todo, ao se colocar mais ou menos no centro, né? Enfim, e agora está sofrendo as consequências, talvez, disso e de todos esses outros elementos que eu falei. O Página 7, que era uma coisa experimental interessante, está saindo do mercado aí. Sobram algumas iniciativas digitais, como, por exemplo, La Brújula, que é um bom site para se acompanhar as coisas da Bolívia, enfim, e poucas outras iniciativas mais independentes. Bem, e ainda na Bolívia tivemos a aprovação da lei para aumentar a licença maternidade. Isso, o país, né, o presidente Lúcio Arce promulgou, né, na segunda-feira, dia 10, a lei de deferimento parcial do período pré-natal ao pós-natal. Porque antes, pela lei boliviana, você tinha 90 dias de licença maternidade. Porém, eram 45 dias antes do parto e 45 dias depois. Tá? Agora, essa lei será de 90 dias de licença após o nascimento do filho. E você também vai ter um período pré-natal de licença que vai ser determinado de acordo com as condições, com uma licença médica, né? Então, se o médico fala, olha só, o seu caso tem algum risco X, você tem que ficar 1 mês repousando em casa antes, você tem que ficar 2 semanas em casa repousando antes, e por aí vai. Mas agora são 90 dias também a partir do nascimento. Então tivemos essa modificação. O que eu acho muito interessante, claro, que é, enfim, aumentar direitos das mulheres, mas que reforça o caráter sexista do MAS e de vários outros movimentos de esquerda, ditos de esquerda da América Latina, que no fundo são bastante sexistas, né? O caso dos bolivarianos todos. Isso acontece. Por exemplo, na Bolívia, a ideia de dar mais direitos à mulher é sempre relacionado à questão da maternidade. Então,
é o país recorde de violência doméstica de toda a América do Sul. E que quando faz leis para a mulher, é sempre pensando na mulher mãe, a mulher mãe solteira, a mulher que tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Onde está a licença paternidade estendida também aí nesse caso, né? Parece que é uma agenda não concebida aí pelo MAS. Bem, da Bolívia vamos para o Paraguai, já que a Procuradoria do país pediu o desaforo do senador Érico Galeano, que já havia sido desaforado como deputado, mas assumiu o novo cargo nesta legislatura. Ele que está sendo investigado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminal no marco da Operação A Ultrança. Então, uma ficha corrida aí do... baita cara legal. Uma ficha corrida que vários políticos paraguaios têm, né? O Paraguai... Se a América Latina sofre muito com a corrupção, acho que o Paraguai é um dos países com maior índice, né? E lembrando que no Paraguai a gente vai ter agora a troca de poder, né? Em um mês, mais ou menos. Se não me engano é dia 15 de agosto, ou mais ou menos por essa data, que o Mário Abdo Benítez sairá e entrará Santiago Penha. Bem, agora vamos para o Brasil, já que uma deputada estadunidense pediu que o país abra os arquivos sobre a ditadura brasileira. No caso, e aí depois nós temos o encontro do Lula com o Petro, né, que a Silvia estará muito mais por dentro, mas só para mencionar, porque, novamente, né, nós três como, né, estudantes de história, né, a Alexandre Ocasio-Cortez, ela emitiu um pedido ao Departamento de Estado dos Estados Unidos para que sejam liberados todos os documentos que ainda sejam confidenciais relacionados à ditadura civil-militar brasileira, né? Lembrando que, alguns anos atrás, o governo Obama, né, liberou todos os documentos relacionados à ditadura do Chile. Da Argentina. Da Argentina também? Não todos, mas muitos. Eu lembro que o caso do Chile foi muito simbólico, porque o próprio John Kerry foi até o Chile, né, entregar lá a papelada para o governo Bachelet. Lembrando que o pai da Bachelet era um militar que foi executado pela ditadura Pinochet, foi torturado e executado. Né? Ele que era da aviação. Ele era brigadeiro, né? E então a Ocasio-Cortez fez esse pedido, mas esse pedido não necessariamente será atendido, né? É importante colocar isso claro, já que o Departamento de Estado, o Pentágono, enfim, todos esses órgãos são do Executivo. Então, assim, se o Biden quiser liberar, é a caneta do Biden que decide. Né? Então, Joe, sabemos que você está ouvindo a gente aí e tal, libera aí. Tá? Explicando melhor o caso da Argentina, foi durante a visita do Obama à Argentina na época do Maurício Macri. Ele visitou o país nos dias da celebração da memória do 23 de março de 1976, ou seja, o dia do golpe militar, e ele anunciou que iria liberar mais documentos sobre o papel dos Estados Unidos na ditadura argentina. Foi aí que se conheceu algumas frases novas que não se conhecia do Kissinger sobre o que se deveria fazer com os montoneiros, os chamados subversivos, na época. Bem, Silvia, e tivemos também, né, esse encontro entre o Lula e o Petro no marco, né, da cooperação amazônica. Exatamente, se encontraram em Letícia, que é uma cidade grudada aí em Tabatinga, né, uma cidade fronteiriça. Os dois conversaram, mas tem ficado evidente, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, de que o Lula, com relação ao ambiente, tem começado a relativizar um pouco a defesa do ambiente, no sentido de que ele tem colocado muito ênfase na questão da economia regional, né? Enfim, fazendo um pouco o jogo, ou pelo menos não atacando os produtores agrícolas da região, né? Com esse discurso de que a Amazônia tem que ser um lugar produtivo também, que todos têm que viver bem, e defendendo o ambiente, defendendo os indígenas e os direitos dos povos ribeirinhos. Eu acho que o Petro, nesse sentido, tem um discurso um pouco mais adiantado, um pouco mais à frente, assim.
nessa última visita à Colômbia, por exemplo, eu vi várias pessoas em Bogotá. Bogotá é hoje uma cidade de resistência ao Petro. A oposição está forte em Bogotá. Mas se você fala com as pessoas mais humildes, mais simples, elas relatam que no campo e na Amazônia os feitos do Petro são positivos. Ele está, de fato, fazendo uma transferência de gastos sociais. Enfim, ele está buscando reduzir o desmatamento na Amazônia colombiana. Eu não sei, olhando um pouco para os dois, eu acho que o Petro está um pouco mais avançado. Aí fica um pouco como provocação. Você falou da questão ambiental. Teve inclusive a história de que o Petro tentou falar com o Lula nesse encontro sobre petróleo, né, na Amazônia. E o Lula meio que falou, pô, e o América de Cali, hein? Pô, né? E o Borja lá no River, tal, como é que estão as coisas, né? Teria dado uma desconversada ali. Ele está um pouco mais reticente, de fato. Embora, obviamente, muito mais... teve esse evento essa semana pró-ciência, né? E ele revalorizou as pessoas que foram demitidas e que eram relacionadas à questão de ciência e meio ambiente durante o governo Bolsonaro. Não dá para dizer que ele está contra uma política de meio ambiente, mas ele anda reticente, talvez por pressão dos produtores agrícolas e do agronegócio ali da Amazônia. E Silvia, aproveitando que a gente mencionou o Petro, e aproveitando o gancho que você deu antes, você tem alguma... O que você pode atualizar para a gente sobre ali o acordo com a LN, né, o Exército de Libertação Nacional, né, que, enfim, tá ainda um pouco engatinhando e tal, e você disse que conversou com bastante gente sobre isso. O que você já pode antecipar, antes, é claro, de tudo que você vai produzir sobre isso? Claro, eu acho que aí a gente tem algumas boas notícias. O ELN tem o Exército de Libertação Nacional tem uma dificuldade de origem aí para diálogos, porque é uma guerrilha, diferentemente das Farc, não muito bem estruturada do ponto de vista de hierarquia. Então tem vários chefes, vários grupos, várias células. Então é difícil entrar em acordo com todas, né? Mas o fato é que estão sentados em diálogo, dialogando com o governo colombiano, com o Estado colombiano e avançando lentamente, mais lentamente do que avançou com as Farc. Eu acho que merece atenção e tudo mais, mas enfim, pelo menos estão conversando, não se levantou da mesa como já se fez várias vezes, né? Nem um lado nem o outro. Agora, onde eu vi boas notícias foi com relação à Justiça Especial para a Paz, né? Esse tribunal especial que foi estabelecido pelos Acordos de Paz de 2016 e que vem fazendo um trabalho bastante interessante e que nas últimas semanas, só para contextualizar um pouco, a Justiça Especial para a Paz é um tribunal que julga pessoas envolvidas no conflito entre o Estado e a guerrilha, mas são pessoas que vão... que os procuram de modo voluntário para tentar baixar suas penas e possíveis condenações. Esse tribunal é um tribunal reparatório, ele não confere penas de prisão, apenas penas reparatórias para aqueles que aportem verdade, que aportem informações sobre o que aconteceu no conflito. E a Justiça Especial para a Paz tem avançado. Se nesses últimos 2 anos deu várias condenas com relação a guerrilheiros, exército, nas últimas semanas começou a apontar para políticos. Por exemplo, um político famoso ali da região do Caquetá, que foi o primeiro político a ser colocado no banco dos réus ali pelo Tribunal Especial da Paz. Isso porque ele se aliou em algum momento aí da última década, ele se aliou às forças das Farc para tentar eliminar uma outra família política da religião e houve o assassinato de dezenas de pessoas relacionadas a esse outro grupo político. Então, a JEP, como se chama, né, a REP, está avançando para começar a esclarecer a verdade e a mandar para o banco dos réus pessoas não relacionadas à elite do poder mesmo da Colômbia. Isso eu achei que foi uma coisa positiva que eu pude ver ali. Bem, do Brasil vamos para o Uruguai, já que Luiz Alberto Lacalle Pou admitiu piora da crise hídrica
e declarou que faltará água potável. De fato é uma tragédia e olhando, fazendo um comentário da parte política, isso foi um dos temas de discórdia aí na última reunião do Mercosul, em que a presidência pró-tempore do Mercosul passou da Argentina para o Brasil, porque o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, fez mais uma declaração bastante infeliz ao dizer que no Uruguai você abre a torneira e não tem água. Lacalle Pou respondeu, disse que isso não é verdade, que há água. Mas é salgada. Que a crise está sendo combatida e que Alberto Fernandes não tinha nada que ficar ingerindo e fazendo ilações e comentários sobre os outros países. Lembrando que Lacalle Pou está numa posição de rebeldia com relação à Argentina e ao Brasil por conta do acordo com a China, no qual eles querem avançar, mas que ainda está em estudos. E eles também trocaram umas palavras de carinho, né, na cúpula do Mercosul por conta da Venezuela, né? O Lacalle Pou dizendo que era um absurdo normalizar a Venezuela e tal, né? Deu uma indireta nas palavras do Lula ali sobre narrativas da Venezuela, enfim. Bem, ainda no Uruguai, duas notícias relacionadas à ditadura civil-militar. A primeira é que o militar da reserva Hermes Mário Tarigo Giordano foi processado pelo assassinato do argentino Gerardo Alter em 1973. Ele estava na Itália desde 2011 e foi extraditado na penúltima quinta-feira, dia 6 de julho, né? Então, mais um caso aí envolvendo, né, os militares e crimes contra a humanidade, né? O militar tem 82 anos e era buscado por uma ordem de captura internacional emitida pelo Tribunal Penal de Montevidéu desde 2019. E também uma equipe de investigação do Instituto Nacional dos Direitos Humanos determinou o local onde foi enterrado Jorge Pereira Brum, cidadão uruguaio que foi desaparecido em junho de 1978 em Buenos Aires, né? Então mostra aí, né? A gente citou um caso de um argentino morto no Uruguai e agora de um uruguaio assassinado na Argentina no marco do Plano Condor, mostrando aí, né, a cooperação entre os militares do Cone Sul em relação a subversivos da região. A gente falou dos eventos em memória aos 50 anos da ditadura uruguaia, mas não tínhamos adentrado tanto essa questão de que estão surgindo novidades com relação a investigações, a verdades reveladas sobre os crimes cometidos nesse período, né? Isso eu acho bastante positivo. Bem, a gente segue para a Argentina, cruza o charco, já que a justiça local investigou o candidato Javier Milei pela venda de candidaturas. Pois é, Milei com essa parece que vai começar a desinflar, né? Pelo menos é o que mostram os últimos resultados eleitorais dele. E agora esse escândalo que fez com que ele entrasse em contradição. Ele já deu 3 explicações diferentes com relação a isso, mas o fato é que a acusação feita por um empresário bastante conhecido na Argentina, que iria tentar uma candidatura pelo partido do Milei, se surpreendeu ao se ver cobrado em $50 mil para manter essa candidatura no partido do Milei. Ou seja, Milei estaria, segundo esse empresário, e depois com outros candidatos disseram o mesmo, Milei estaria vendendo espaço na sua boleta, na sua cédula eleitoral, na sua, como se diz em português? Na sua chapa. Na sua chapa, por valores que iam de $10 mil a $100 mil. Bem, também na Argentina tivemos a inauguração do primeiro trecho do gasoduto Néstor Kirchner. Mais uma das obras, né, que a gente comentou recentemente, né, sobre
a infraestrutura, né, de exploração de gás na Argentina, que tem, de certo modo, sido vendida, entre aspas, né, como uma possível salvação da economia argentina, né, o gás vai salvar e tal, que não é bem assim, já que, né, o gás é uma commodity importante, mas o gás, a Argentina, para exportar gás para os grandes centros, ela vai precisar exportar gás liquefeito, o que aumenta o preço e você precisa de uma infraestrutura para isso. Né? A economia que poderia adquirir gás argentino é a economia brasileira, que já adquire o gás boliviano. Né? Então pode ser algo importante para a economia argentina, mas não é como, por exemplo, o gás russo, que você consegue exportar para muitos lugares em grande quantidade por conta do gasodutos, já que a Rússia é um país gigantesco. Né? Então você pode exportava para a Europa, pode exportar para a Turquia para lavar o seu gás, pode exportar para a China. Né? A Argentina não tem muitas opções terrestres, mas foi inaugurado o primeiro trecho do gasoduto Presidente Néstor Kirchner, né? Na reserva de Vaca Muerta, e como a gente já brincou aqui, né, em breve tudo na Argentina, tudo que é novo na Argentina será nomeado de Néstor Kirchner. Dependendo de quem ganhar as eleições. Bem, também tivemos um caso histórico na justiça argentina, já que 3 policiais da cidade de Buenos Aires foram condenados, né, por homicídio quintuplamente agravado no caso envolvendo o jogador de futebol Lucas Gonzalez, de 17 anos, que foi assassinado em 17 de novembro de 2021 na Villa Zabaleta, em Barracas, ao sul da capital federal. Ele que era jogador do Barracas Central, clube do atual presidente da AFA, o Tiki Tapia. O caso ganhou bastante notoriedade por conta disso também, mas o fato histórico é que um dos agravantes do crime foi o ódio racial, né? Dentro, né, da questão do debate étnico na Argentina, né? Os outros agravantes foram por o crime ter sido cometido por arma de fogo, concurso premeditado de 2 ou mais pessoas e sendo integrantes de forças de segurança, né? E isso é tipificado também na Argentina como crime de gatilho fácil, e os policiais Gabriel Issassi, Fabián Lopes e Juan José Nieva foram condenados à prisão perpétua pelo Tribunal Oral Criminal número 25. Essa questão de policiais condenados na Argentina sempre acaba virando uma questão política, pelo menos tem sido nos últimos anos, porque nós temos políticos de ponta aí, inclusive pré-candidatos, que defendem que os policiais tenham mais liberdade, entre aspas, para exercer suas funções, mas nesse caso parece realmente que foi um abuso, assim como no caso do Chocobar, que foi era um policial que ao presenciar um turista sendo esfaqueado e sendo roubado, o turista não morreu, mas enfim, ele presenciou esse ato de violência e saiu correndo atrás do criminoso e atirou no criminoso pelas costas. E esse policial foi recebido pelo Maurício Macri, então presidente, bastante elogiado, e obviamente isso virou uma imensa polêmica nacional, né? Ele que também era da polícia da cidade, né? Lembrando da divisão administrativa, né? E esse caso aconteceu em La Boca, também no sul da capital. Ainda na Argentina, a Itália aceitou a extradição de Dom Franco, padre argentino acusado de tortura. Ele é um cidadão ítalo-argentino, né? Já que muitos cidadãos argentinos, né, têm origem italiana, né? Daí teve até aquela frase racista, né, do Alberto Fernandes, né, de que os italianos vieram do barco e tal. Os argentinos vieram do barco. Os argentinos vieram dos barcos, né? Os italianos vieram da invenção da Itália no século XIX. E o Brasil veio da floresta, né? Da selva. Da selva. Os brasileiros vieram da selva, os mexicanos vieram dos indígenas e a Argentina veio dos barcos. Pois é uma beleza.
Porque não tinha indígenas lá. Não tinha. O Lucas veio do barco também, né? O ódio racial. Né? Também tem essa, né? Bem lembrado. Para mim, não só para mim, né? A gente já conversou aqui sobre isso e tal. Né? O grande símbolo da dinâmica argentina, muitas vezes, é o Maradona, né? Porque ele é descendente de italianos e indígenas. E croatas. Croatas? Sim, a gente fala isso no Fronteiras Invisíveis. Eu não lembrava disso. Foi durante a pandemia, eu não lembro de nada durante a pandemia. Mas enfim, o fato é que a Corte de Apelação do Tribunal de Bolonha autorizou a extradição do padre ítalo-argentino Franco Reverberi Boschi. Essas são informações da Janaína César, lá de Roma. Ele que durante, né, a ditadura de 76... Né? Lembrando que a Argentina teve 3 ditaduras na segunda metade do século XX, mas durante a ditadura de 76, ele era capelão e trabalhava, né, em um dos centros clandestinos de detenção, capelão militar, né? Capelão é o padre, é o clérigo nas Forças Armadas, e ele acompanhava sessões de tortura. Ele tentava induzir os torturados a colaborarem com o governo e não denunciava os ocorridos. Depois, com a redemocratização, ele, em 2010, foi para a Itália e, em 2012, o nome dele entrou numa lista da Interpol, depois de 5 testemunhas descreverem detalhes de torturas, contando com a presença do sacerdote. Bem, ainda envolvendo a Argentina, tivemos a oficialização da venda de 156 veículos armados Guarani, produzidos no Brasil. Esse acordo vinha sendo costurado desde o começo do ano, né? E agora foi oficializado entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o ministro da Defesa argentino Jorge Tayana, aproveitando aí a visita do Alberto Fernandes a Brasília. Os veículos serão produzidos numa fábrica da Iveco, no interior de Minas Gerais, mesma fábrica que produziu mais de 600 veículos armados que as Forças Armadas brasileiras venderam para países como Filipinas, Líbano e Gana. No caso das Filipinas, é aquela venda que está embargada pela Alemanha, né? A gente comentou aqui, né, que porque o Guarani é um projeto ítalo-brasileiro, né? As Forças Armadas... A Iveco é italiana. Exatamente. Né? E o Guarani, o Brasil já encomendou mais de 1.000 unidades do veículo. E quando as Filipinas encomendaram, né, a Alemanha embargou a venda. E muita gente falou, a Alemanha embargou a venda como retaliação porque o Brasil não quis vender munições para uso na guerra na Ucrânia. E a gente explicou aqui que você tinha 2 outras questões. A primeira é que a Alemanha tem um embargo de venda de armas para as Filipinas devido à condenação de violações de direitos humanos durante o governo do Duterte, independente do governo brasileiro. E a segunda é que uma viatura similar à alemã, né, a Marder, também fazia parte do programa das Forças Armadas Filipinas. Então é possível também que os alemães queiram dificultar a venda do Guarani para eles venderem o produto deles. E aí a empresa, inclusive, arrumou uma outra solução. Recentemente o Brasil voltou a negociar com a Alemanha sobre o fornecimento desse componente. E é o mesmo veículo que recentemente também deu polêmica porque o governo brasileiro negou a exportação de 400 veículos desse no modelo ambulância para a Ucrânia. A grande questão, que muito provavelmente é a argumentação utilizada para o veto da venda, é que a venda seria financiada pelos países da OTAN. Então, supostamente seria, né, o quebra da neutralidade. De qualquer maneira, é uma venda importante, essa para a Ucrânia, caso seja feita, para alavancar as vendas desse veículo no mercado internacional, e muito provavelmente é um veículo, assim, você produzir 400 viaturas blindadas novas, gente, não é um negócio que você faz do dia para a noite. Então é possível até mesmo que essas entregas para a Ucrânia fossem feitas, só comecem depois de um congelamento do conflito, depois de um cessar-fogo, uma coisa assim, porque não vai ser amanhã que vão enviar esses carros, né? Mas enfim. Bem, e fechando
esse bloco, temos a notícia, né, que a Silvia até já tinha adiantado, de que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva também assumiu a presidência do Mercosul. Exatamente, foi nesse encontro em Porto Iguaçu, encontro do Mercosul, que a gente mencionou por conta do Lacagepou e o Alberto Fernandes trocando farpas, mas o fato é que o Brasil agora está adiante do Mercosul e vai ser um momento aí também em que Mercosul e União Europeia tentarão dar algum passo adiante, né, ainda com a Espanha à frente da União Europeia. Porém, a gente já sabe que esse acordo está meio congelado. A Espanha que daqui a 2 semanas tem eleição também, né? Então... Dia 23, exatamente. Pois é. Bem, Silvia, e aproveitando, né, a sua presença aqui, fica o espaço para a sua dica cultural. A minha dica cultural dessa semana tem a ver com um dos países que a gente tem falado bastante aqui no podcast nas últimas edições, né, que é a Guatemala. Apesar da gente ter restrições aí à figura do Mário Vargas Llosa pessoalmente, politicamente, segue sendo um grande romancista, e um dos romances mais recentes se chama Tiempos Récios, em português seria Tempos Difíceis, e é um romance histórico que se passa durante os anos 50 na Guatemala, quando o Jacobo Arbenz, que foi um presidente eleito democraticamente, buscou modernizar a Guatemala em plena Guerra Fria. Enfim, ele fez várias reformas de tom popular, e isso desagradou a poderosa empresa americana United Fruit Company, que se sentiu ameaçada por esse aumento de legislações favoráveis aos trabalhadores, e armou, junto com Trujillo, que era o ditador da República Dominicana, e com o apoio da CIA, uma trama para derrubá-lo. Isso de fato aconteceu, e segundo o próprio Vargas Llosa disse em entrevistas, a Arbenz seria um dos primeiros as primeiras vítimas das chamadas fake news na região, porque armou-se contra o Jacobo Arbenz primeiro uma grande narrativa, para usar uma palavra muito usada hoje em dia, de que ele era comunista, de que ele iria confiscar coisas dos mais ricos, e no fundo o Jacobo Arbenz estava fazendo reformas de cunho social e foi derrubado do cargo. O livro é muito interessante, muito envolvente, e eu sugiro a leitura aos nossos ouvintes. E ainda sobre o Vargas Llosa e o Trujillo, tem a Festa do Bode também, né? Outro romance histórico. E fica aqui meu agradecimento em público também à Silvia, que me trouxe uma camisa do Atlético Júnior de Barranquilha, que era o clube de Gabriel Garcia Marques e Shakira. Exatamente, eu nem sabia desses detalhes todos, mas enfim, buscando alguma coisa de futebol colombiano diferente para o Matias, topei com essa bonita camiseta e aqui está, espero que tenha bom uso.